Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai para a figueira. Quem é a figueira? Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. Jesus não sabe o dia da sua vinda, tem certeza? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus 24, eu vou dar essa resposta aqui hoje. Não perca essa live muito importante. Mateus 24, o sermão profético. Aproveite esse momento da vinheta, a live já vai começar. Inscreva no canal, compartilhe no grupo da família. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Convém lembrar que essa já é a segunda leitura. Nós já lemos a Bíblia toda e agora estou lendo novamente. E estou lendo nesta nova modalidade, às 9 da manhã e às 17 horas. Um livro, um capítulo, às 9 da manhã e outro livro, um único capítulo, às 17 horas. Sem mais delongas, vamos à leitura do texto de Mateus, capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Todo religioso gosta de um templo, de uma catedral, de uma estrutura. Faz parte, né, vamos dizer assim, até da vaidade humana, porque é bom, né? E esse templo é o templo de Herodes, o templo de Salomão foi destruído, o templo de Herodes é o mesmo templo de Zorobabel, restaurado, reformado. Então tinha uma estrutura fenomenal, uma coisa muito linda, uma construção magnífica, né? É bonito ver um templo bem feito, bem estruturado, e nós estamos falando do templo judeu, né? Que é diferente do nosso templo cristão, convém lembrar isso. Aliás, deixa eu dar uma informação aqui para vocês, que tem muita gente que é templário. O templário é assim, aquela pessoa que idolatra o templo. E eu quero dizer para vocês que o primeiro templo cristão ele só vai existir depois do ano 313, já no século IV, que veio a existir o primeiro templo cristão. Somente depois das perseguições. E as perseguições acabam, segundo a história da igreja, em 313, com o Edito de Tolerância de Constantino. Então, até então, os cristãos congregavam onde? Nas casas. Quando diz lá em Atos que eles estavam no templo e nas casas, mas no templo ele ia só no alpendre, porque eles não eram levitas, eles não podiam entrar na parte de adoração e sacrifício, né? Mas como eles eram judeus, eles não tinham outra referência religiosa. Diante desse contexto, Jesus está saindo do templo depois de ter dado uma coça em Mateus 23, é o discurso mais duro de Jesus contra os fariseus. Ele está saindo e agora os seus discípulos se aproximam dele, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar o pastor João Neres aqui. Isso. Aproximam-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, toda essa estrutura é terrena, é humana, eu tenho um tempo maior para construir. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bem, no capítulo 5 nós vimos o Sermão do Monte, que foi um sermão muito grande, onde tem as bem-aventuranças, mas é um sermão ético, onde Jesus ensina várias coisas. Então, o Monte das Oliveiras foi marcado pelos maiores sermões, as maiores mensagens de Jesus foram proferidas aqui desse púlpito, Monte das Oliveiras. Eu espero em breve estar lá, em Israel, e eu vou pregar um sermão também no Monte das Oliveiras. Aguarde, se Deus quiser. Se Jesus não voltar
eu estarei lá. E se Jesus voltar, eu vou estar lá em um novo corpo, né? Aleluia. Porque Jesus virá justamente sobre o Monte das Oliveiras. E nesse Monte das Oliveiras, sentado com os discípulos, a Bíblia diz em outros textos que Jesus passava a noite, às vezes em oração, nesse monte, né? E de manhã descia para o templo. E aqui os discípulos, em particular, perguntam sobre os sinais da sua vinda e do fim do mundo. Por isso, esse capítulo é chamado de sermão profético. Esse sermão é chamado de sermão profético, capítulo 24 de Mateus. Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, não acredite em qualquer fake news, em qualquer notícia, em qualquer coisa, ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Estou trocando aqui os slides. Ainda não é o fim. É importante falar aqui de guerras e rumores de guerra, porque eu, pastor João Neres, assisti o início da guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, e até então eu nunca tinha visto na TV uma notícia de guerra. A gente só conhecia a guerra dos livros, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, mas ao vivo, no jornal, a primeira vez que eu vi foi aquela tempestade no deserto, acho que foi, ou foi a do Afeganistão ou do Iraque. E de lá para cá, meus amigos, isso aumentou numa escala incrível, né? Recentemente nós vimos o Israel atacando 3 países num dia. Nós somos uma geração privilegiada por causa da tecnologia, né? E nós estamos vivendo um aumento tanto de guerra como de terremoto, um aumento gradativo. Ah, sempre teve guerra, sempre teve, mas da maneira que está havendo agora, é sinal do fim dos tempos, porque está aumentando. Então ainda não é o fim quando começarem essas guerras, né? Mas a tendência é se aproximar do fim. Nós estamos num tempo que já é próximo a este fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, está havendo e está piorando cada vez mais, e pestes e terremotos em vários lugares. Como diz o terremoto também, de forma gradativa, os terremotos estão aumentando a cada ano, a cada tempo. Quando aconteceu aquele primeiro tsunami, em grande escala, né? Eu nunca tinha ouvido falar de tsunami na minha vida. E eu já tinha mais de 40 na época. E então nós estamos vendo agora a natureza se revoltando, né? A natureza gemendo, como diz Romanos, e o cumprimento desse sermão profético de Jesus. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, tem coisa pior por aí. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Dá a entender que vem um tempo de perseguição sobre a igreja no tempo do fim. Eu sei que muitos estão pregando por aí, inclusive muitos amigos meus, que no tempo do fim vem um grande avivamento, uma grande onda de avivamento. Olha, pode vir, mas o que a Bíblia prediz para o tempo do fim não é coisa boa. A Bíblia prediz para o tempo do fim perseguição. Eu, pastor João Neres, digo eu, não o Senhor, interpreto como professor de história da igreja, que a igreja deve terminar na face da terra do jeito que começou, perseguida e sem templo, sem autorização para congregar. Aproveite, enquanto você pode, aproveite para gravar a Bíblia, aproveite para estudar a Bíblia, porque é possível que nós tenhamos bloqueios. Ah, eu tenho 10 Bíblias no meu celular. Agora você tem. Mas tem irmãos nossos que estão na Coreia do Norte e na China que não podem ter a Bíblia no aplicativo e estão em uma nação onde os IPs, internet protocolo, o protocolo de internet, o endereço virtual do seu celular é monitorado, é bloqueado. Então, fique ligado, porque coisas estranhas estão acontecendo no mundo, né? E o que existe no sermão profético
ao invés de uma promessa de avivamento, é uma promessa de perseguição. Ok? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Bem, isso já está acontecendo. Aqui na frente ele vai dizer que o amor esfriará em muitos ou em quase todos. Tá? É sinal do fim dos tempos. Até agora não vi nada de avivamento aqui. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está surgindo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em outra tradução diz, o amor esfriará em quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Permaneça, fique firme, não desista, porque aquele que perseverar será salvo. É a perseverança dos santos e a fé em Jesus Cristo, diz lá em Apocalipse. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Pastor João Neres, haverá pregação do evangelho após o arrebatamento? Sim. Algumas pessoas ainda serão salvas após o arrebatamento? Sim. E se juntarão à noiva nas bodas do Cordeiro? É o que entendemos. E algumas pessoas serão julgadas lá no juízo final. Você e eu não temos acesso a essas informações, mas uma coisa podemos garantir aqui por esse versículo, porque muitas vezes dizemos, vamos pregar o evangelho para que Jesus volte logo. Mas o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Fim é fim. Escatologia, arrebatamento, é um dos estágios do fim. O arrebatamento é secreto para nós pré-tribulacionistas e ele vem antes do fim. Então o evangelho será pregado e então virá o fim. Sabe por quê? Eu vou dizer que a maioria dos intérpretes estão errados. Porque se você disser que todas as nações têm que ser evangelizadas para Jesus voltar, pode ter certeza que ele não volta hoje ou amanhã. Certo? Porque existem milhares de pessoas, existem milhões de pessoas, provavelmente bilhões, que nunca ouviram o evangelho. E como é que você vai alcançar essas pessoas do dia para a noite? Você entendeu? Então isso mostra que o fim é diferente do arrebatamento. O arrebatamento é a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos. Durante a tribulação, isso aqui vai fazer parte do meu curso de escatologia, que em breve irei gravar. Durante a grande tribulação, um anjo passa com o livro na mão, que é o evangelho. E se anjo não prega, por que aquele anjo está com o livro do evangelho na mão? O evangelho é eterno. Só existe um evangelho. Tá? Não é de evangelho do reino, evangelho de ser. Isso é conversa de teólogo. O evangelho, é boas novas. De salvação. Arthur Bluefield, autor do livro As Profecias do Apocalipse, diz que ali é já um santo glorificado e João entendeu que era um anjo. Ok? Mas o certo é que se o evangelho está sendo pregado na tribulação, como entender esse versículo? O evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Fim é o fim de todas as coisas. Arrebatamento vem antes do fim. Fique ligado, porque arrebatamento é a qualquer momento. Um abrir e fechar de olhos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Bem, nós temos aqui a situação da profanação do templo com Antíoco Epifânio. Foi 100 e poucos anos antes da vinda de Cristo, na época dos Macabeus, ele entrou e sacrificou uma porca no lugar santo. Então ali já era um sinal. E aqui também está apontando para o tempo do fim, onde Israel fará uma aliança com o anticristo e profanará o templo sagrado do Senhor, que será reconstruído.
Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver no telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Bem, o sermão profético, ele tem o seu cumprimento imediato e o seu cumprimento profético, né? Nós vimos aqui que quando Jerusalém foi invadida no ano 70, ai das grávidas se encaixa muito bem ali. Quem fugiu para os montes no ano 70 foi Saulo, porque tinha ouvido esse sermão de Jesus. Ai das grávidas, porque o general Tito fendia as mulheres grávidas, tortura com as grávidas. E a grávida também tem dificuldade de correr, de se abrigar. Ela está pesada, com a criança no ventre. Aí é uma situação de dificuldade. E aconteceu no ano 70 e vai acontecer na grande tribulação, quando a igreja for arrebatada. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aí, como fala sábado aqui, obviamente essa parte está se referindo aos judeus, porque justamente no dia de sábado, dia de descanso, os inimigos de Israel gostam de atacar, porque sabem que eles estão no seu dia sagrado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, a grande tribulação ela é diferente de todas as aflições que houveram até aqui. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu estou falando de grande tribulação, escolhidos aqui é Israel e não a igreja, tá? Mas nós podemos também entender que a igreja possa passar por uma parte da tribulação, é a interpretação dos mesotribulacionistas, e depois, quando a coisa apertar muito, a igreja é arrebatada. Israel sofrerá mais até reconhecer Jesus como Messias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos Cristos, já tem vários, falsos profetas, muitos, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis ele está no deserto, não saiais. Eis está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Será num abrir e fechar de olhos. Não dá tempo para se consertar, nem para se arrepender. É instantâneo. É um rápido. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, os anjos virão direto onde estiver pessoas marcadas por Jesus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. Aqui está falando da vinda de Cristo já em glória, e aqui já é com a igreja. Então a igreja já foi arrebatada secretamente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aleluia. Se a figueira é comparada a Israel, lembra que Jesus, nos capítulos anteriores, quando ele estava em Betfagé, aquela figueira não deu fruto, ele comparou aquela figueira à nação de Israel. Então, alguns intérpretes, eu acredito nessa versão, entendem que a figueira se refere aqui a Israel. Quando a figueira florescer, é claro, pode ser apenas
uma comparação com uma figueira ou qualquer árvore. Quando começar a florescer, você sabe que está próximo. Mas, considerando a figueira, a nação de Israel, ela começou a florescer em 1947, quando o brasileiro Oswaldo Aranha presidia a Assembleia Geral da ONU e favoreceu Israel voltar a ser uma nação. Então, de 1947 para cá, temos 76 anos, mais ou menos, e Israel já floresce. Jesus vai dizer assim: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Considerando que uma geração são 100 anos, nós estamos há 70 e poucos anos desse acontecimento. Vamos conferir aqui quantos anos Israel faz esse ano, né? Calculadora. Cadê a calculadora, meu Deus? 2025 menos 1948, que foi o ano de fundação de Israel. Esse ano Israel fará 77 anos. Se a figueira é Israel, se a figueira começou a florescer em 1947, nós já estamos há 77 anos de figueira florescendo. E olha, Israel nunca floresceu tanto. Depois desse ataque do ano passado, aquela invasão de Hamas em Israel, nós vimos o quanto Israel é poderoso. Israel deu um basta em muitos inimigos, sobrevoou o Irã sem atacar, só para dizer: eu estou aqui. Invadiu o espaço aéreo e cegou os radares do inimigo. A figueira começou a florescer há 77 anos atrás. Sabei que estou próximo às portas. E o 34 diz: em verdade vos digo que não passará esta geração, se uma geração é 100 anos, nós estamos há 77 anos desse acontecimento. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mas aquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu. Peraí, na outra tradução diz também nem o Filho, né? E aqui está incluído ninguém, quando ele diz ninguém, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. 24, 36, deixa eu ver como está nessa versão aqui que eu estou comigo, só para tirar essa dúvida, vamos lá, abra sua Bíblia aí, Mateus 24, 36, leia em várias versões, e esse sermão profético é repetido também em Lucas, né? E tem um lugar que Jesus diz, nem o filho, Mateus 24, vamos ver se está aqui na frente, peraí. Deixa aqui no 36, 24, versículo 36. Essa versão aí está faltando uma palavra, tá? Aqui diz aqui, ó. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu Pai. Vou corrigir aqui agora, porque é lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Espera aí, gente, não pode acontecer isso não. Vamos lá? Vou corrigir aqui e agora, ao vivo e a cores. Vamos lá? Então, tirei da tela. 36, nem os anjos do céu, vírgula, nem o filho, vírgula, mas unicamente meu Pai. Glória a Deus. Alterei, projetei de novo, e vamos que vamos, ver se está certo aí agora. Nem o filho, ok? Eu vi logo que tinha alguma coisa errada. Estamos aqui para conferir. Estou com a Bíblia, palavra-chave, está marcada até o versículo. Nem o filho, porque eu já dei vários seminários sobre isso. E Jesus diz, nem o filho, mas unicamente meu Pai. Pergunta que não quer calar. Jesus não sabe o dia da sua vinda? Se ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra, ele é onipotente, onisciente e onipresente.
E se ele é onisciente, como é que ele não sabe? Simples de explicar. Jesus aqui está como homem. Jesus Cristo, homem, não sabia. Se limitou de saber. Eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la. Ele se absteve de saber, porque se ele dissesse como homem naquele momento, por amor a João, a Pedro, a Tiago, ele diria. Mas ele disse, esse dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Hoje é claro que Jesus sabe o dia da sua vinda, porque ele e o Pai são um. Tá? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E se você se diz cristão e não acredita em Jesus como Deus, como querem as testemunhas de Jeová, os adventistas, para quem não sabe, não aceitam ele como Deus. Não entendem a divindade de Cristo. Para esses é estranho, mas para nós cristãos, reformados ou não reformados, históricos ou não históricos, se você se diz cristão, Jesus Cristo é Deus. E como Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Vamos caminhar para o término? E como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Olha aí a dica. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, né, comiam. É pecado comer? Não, é pecado comer demais. Bebiam, é pecado beber? Também é pecado beber demais, né? Aqui bebiam porque eles se embriagavam, certo? E nós cristãos, por costume, temos a prática de não beber nada, né? Graças a Deus. Eu tive um tempo afastado, mas eu tomava um copo de cerveja e já me deixava tonto. Isso já tem mais de 28 anos. Esse dia eu parei numa Blitz e eu falei para o camarada do bafômetro, eu falei, olha, se der alguma coisa aí, eu vou processar até a terceira geração de quem fez esse bafômetro, porque eu já não bebo, tem 28 anos. E ele riu. Casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. É pecado casar? Não, é porque eles faziam tudo de forma banal, distanciados de Deus e sem convidar o Senhor para tal. E não o perceberam, ou seja, eles estavam apenas cuidando da sua diversão, né? E não pensavam em Deus. Deus não era prioridade, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, opa, arrebatamento. Será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, quando você nem imaginar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Permaneça servindo ao Senhor. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, meu Senhor, tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber, com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que não se sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Os hipócritas lá do capítulo 23. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos ler a Bíblia toda? Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, um capítulo pela manhã às 9 e outro às 17 horas. E hoje nós lemos Mateus capítulo 24. Pai, eu quero orar e pedir a tua bênção sobre a vida desse servo teu que dedicou esses 29 minutos para aprender a tua palavra. Abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério, seu emprego, sua empresa. Abençoe também o Brasil, tenha misericórdia da nossa nação. E abençoe Jerusalém, a cidade amada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.
Aleluia.